Graça e a paz, amados. Amém? É muito bom estarmos aqui nessa noite para cultuar o Senhor com a palavra de Deus. Estão escutando bem, hein? O retorno está um pouquinho baixo para mim aqui. Cultuarmos ao Senhor com a palavra de Deus. Quando o Marcos está dizendo, né? Ora pelo seu pastor, tem certeza que quando ele escuta que você está orando, você fica alegre. Ele fica alegre. E fico mesmo. Muitas vezes encontro um irmão, uma irmã, fala, pastor, tenho orado por você. Eu falei, graças a Deus. Porque muitas vezes a gente passa lutas e dificuldades. Eu fico imaginando se não houvesse as orações dos irmãos para nos abençoar, né? Então, porque Deus fala, e Deus fala ao nosso coração. Amém? Quero te convidar a abrir a palavra no livro de Ruth, no capítulo 1, e vamos ler o versículo 21, que deve estar aqui na tela. Eu gostaria que vocês incluíssem também, aí nas orações de vocês sempre, os seminaristas também. Temos vários seminaristas aqui na igreja e eles querem trilhar o pastorado. Esteja orando por eles também, suas famílias, Deus possa abençoá-los. Inclui também na oração as vocações. Necessitamos de vocacionados para a obra de Deus. Homens e mulheres que querem estar na obra. Homens que querem se tornar pastores. Que Deus possa confirmar no coração. Como confirmou no meu coração e nos demais pastores, da convicção daquilo que é o chamado dele nas nossas vidas. Amém? Você encontrou aí o versículo? Então, Ruth 1, 21 está escrito assim: quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Pode sentar, querido. Não vou nem pedir para você falar amém, né? Amados, vocês sabem que tanto eu quanto a Thelma temos um ministério de restauração. Restauração significa levar a uma pessoa ou alguém à situação que Deus havia planejado originalmente na sua vida. Então, que o propósito, destino do Senhor possa se cumprir na vida de cada um. Isso é o ministério de restauração. Então, quando nós estamos falando de uma palavra, aqui normalmente essa palavra já fez eco na nossa própria vida, já agiu na nossa vida. Porque quem precisa de restauração? Os outros? Não, nós. Quem precisa de restauração somos nós. Cada um de nós. Eu preciso de restauração. Como Marcos falava, somos pessoas comuns. Sim, somos pessoas comuns às quais Deus chamou para realizar uma obra. Então passamos as mesmas coisas. E Ele começa a trabalhar em nosso coração para que possamos ministrar a vocês uma palavra que vem do alto, algo que faça sentido. Não uma palavra pura, oca, né, sem sentido, ou apenas acadêmica, mas uma palavra viva. Amém? Bem, esse texto aqui que nós estamos trabalhando essa noite é o texto de Noemi. Noemi, se você conhece toda a palavra desse texto de Ruth e já leu esse livro, eu já preguei nesse livro algumas vezes, pastor Marcos, os pastores da igreja também. Você sabe que Noemi estava em Moabe, terra dos moabitas. E é interessante que ela estava lá, mas ao que tudo indica, e diz a palavra, ela não escolheu ir para lá. Elimeleque, que era o seu marido, decidiu ir para lá devido à fome que havia em Belém. E ela foi junto. Noemi foi junto com a família. Se eles conversaram a respeito disso, a palavra de Deus não é clara. Considerando a maneira como tratavam, eventualmente, naquela época, talvez não tivessem conversado. Ou talvez tivessem em acordo. De qualquer maneira, a família toda foi junto. E eu aqui vou colocar o viés de que ela não havia, de alguma forma, decidido ir. O marido havia decidido ir e ela foi porque ela desejava estar junto com a família. Veja, estando lá em Moabe, que era um outro mundo. Você já viajou para um lugar que parece completamente diferente do lugar que você está acostumado? Quem já passou por isso? Um lugar que está completamente diferente do que você está habituado. Quando você chega, quando você chega naquele lugar, é tudo novo, é tudo diferente, é um outro mundo. Não é um outro mundo? Você chega assim, meu Deus, que é totalmente diferente. Você pode ir para a cidade aqui do interior, você pode achar, é tudo diferente. Se você morava no interior, veio para Curitiba, você fala, é tudo diferente.
Se você vai para São Paulo, algum outro lugar, fala, meu, é tudo diferente. Então é um mundo. Ela estava num outro país. E se você já teve a oportunidade de ir a um outro país, você sabe que a cultura é diferente, a língua é diferente, a moeda é diferente, os costumes são diferentes, é tudo diferente. Ela estava em Moabe, era um outro mundo. Naquele mundo de Moabe havia outros deuses. Não havia os deuses de Israel, havia os deuses dos moabitas. Havia um outro idioma, outra língua, uma outra forma de viver, porque o costume muda. Vocês sabem que muda. Nós tivemos esses dias viajando, a Thelma e eu, comemorando antecipadamente nossos 40 anos de matrimônio, que é agora dia 21 de junho, e fomos num primeiro país que povo hospitaleiro. Você entrava num lugar e dava um bom dia. Você saía e desejava um bom dia de trabalho. Chegamos do outro país, ele malemar dava oi. Você entrava num lugar que você quer. Costume, não é? É maneira e jeito de viver. Muda. Ela estava num outro lugar. Mas a vida foi acontecendo para ela, para eles ali. Mas o duro que a vida deles que foi acontecendo, a vida dela, significou a perda do marido dela. Elimeleque morreu. Os 2 filhos se casaram com mulheres ali da terra. Eu fico imaginando aquele Elimeleque e ela também, Noemi, que tinham criado os seus filhos imaginando, vão se casar com mulheres israelitas, vão estar na presença de Deus, vão continuar a família, perpetuar aquilo que temos ensinado. Não foi isso que aconteceu. Eles foram para lá e eles casaram com 2 mulheres moabitas, estrangeiras. Só que eles morreram. E de repente nós estamos ali numa época em que a mulher dependia do homem para poder trabalhar, porque as mulheres não trabalhavam fora de casa, trabalhavam em casa, não fora de casa, e tinha um papel muito importante, você vê lá em Provérbios 31, mas ela não podia ir para fora daquela forma. Então está ela com 2 noras agora, 3 mulheres precisando de sustento, precisando de algo. Então ela estava sem marido, ela estava sem filhos que poderiam ter assumido o papel do pai de prover, estavam sem proteção, não tinham um futuro visível à frente. Era o fundo do poço para elas. Aquela terra nunca havia sido a terra dela e agora ela está lá e não tem nada daquilo que ela levou ou acrescentou ali, tudo foi perdido. É interessante que, mesmo tendo dito de que talvez Noemi foi para aquele lugar, e ela talvez não tenha escolhido ir para aquele lugar, depois que morreu o seu marido e os seus filhos, ela escolheu ficar. Não é verdade? Ela escolheu ficar, porque ela está naquele lugar, mesmo depois de eles terem morrido. Sabe, às vezes a gente é levado para algum lugar. Talvez lugar que, quem sabe, a gente não escolheu estar. Mas quando chega naquele lugar, a gente se acostuma tanto com aquele lugar, com aquela vida, com aquela cultura, com aquelas situações, com aquilo que está passando e acontecendo, que passa a ser a nossa realidade. Assim aconteceu com ela. E ela esqueceu onde é que ficava Belém. Ela esqueceu. Até que um dia, veja que interessante, até que um dia, Ruth, ainda capítulo 1, versículo 6, abre lá a palavra, Ruth 1, versículo 6. Nós vamos ver alguns versículos aí, tá? Então ela se levantou com suas noras para voltar à terra de Moabe, porque ouvira dizer na terra de Moabe que o Senhor visitara o seu povo e lhes dera pão. Então veja que até um dia que mudou alguma coisa dentro dela, e então ela quis voltar para Belém. Ela não voltou porque estava alegre, ela não voltou porque estava bem, ela voltou porque ouviu que Deus estava provendo naquele lugar. E mais ainda, ela voltou porque ela sentia muita dor em Moabe. Uma terra estranha, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, não tinha sustento, isso doía para ela. Mas essa dor de ficar em Moabe era maior do que o medo de voltar pela estrada até Belém. Porque ela podia imaginar assim, eu vou voltar para Belém, e durante o tempo que ela demorou a tomar a decisão, provavelmente passava a cabeça dela. Se eu voltar agora para Belém, sem meu marido, sem meus 2 filhos, quando eu chegar lá sozinha, eles vão dizer, eu te disse, Noemi, por que que você foi para lá? Por que que você não esperou aqui?
Por que você não esperou o mover de Deus? Por que você foi fazer desse jeito? Certo, ela pensava que seria julgada pelo povo. E ela falou, então é melhor eu ficar. Porque a dor de ficar ainda era menor do que a dor de chegar lá e enfrentar todos. Mas um dia, e esse dia quando ela escutou isso, e ela decidiu voltar, é porque a dor de voltar já não era tão grande quanto a dor de ficar. A dor de ficar estava imensa e ela tinha que agir. A fome física levou Noemi para Moabe. A fome da alma trouxe ela de volta para Belém. Porque é isso que acontecia com ela. Havia fome física também, mas havia uma fome da alma muito grande dentro dela. Uma fome de Deus. Como nós aqui, muitos nós conhecemos a Deus. Já vivemos grandes coisas com Ele, tivemos respostas de oração. Quem teve resposta de oração de Deus? Amém? E não é tremendo isso? Temos uma história com Ele. Mas muitas vezes é uma área da nossa vida aonde Ele não tem acesso. Ou aonde você sente a falta dEle, você caminha, você ora, mas parece que aquela área você não consegue receber a bênção. É a área que parece que tem uma aridez dentro de você, tem uma aridez, sequidão. Mas por que Deus não age nessa área? Estou em maldição? Deus está chateado comigo, chateada comigo nesta área ou nesta situação? Não é que você não acredita no mover de Deus. Essa área parece um pouco diferente. Talvez seja a área em que você nunca tenha entregue a Deus para que Ele possa agir na sua vida. A vida foi acontecendo, talvez por decisão de outros você chegou nessa situação. Quem sabe uma perda que você não pediu. Quem sabe uma virada na vida que você não previu. Um sonho que você tinha que acabou virando uma vergonha, uma perda. Uma dor que você nunca trouxe para Deus. Um hábito que você tenta controlar na força da sua vontade. E de repente você está num lugar que você não planejou estar. Você está num lugar e os resultados que você obtém daquilo não é aquilo que você deseja. É uma Moabe emocional na nossa vida. Uma terra estranha. Longe de Belém. E Belém significa a casa do pão. Longe da casa do pão. Longe de Belém. Há pessoas também que podem ir por vontade própria para esse lugar. Desejou administrar uma área da sua vida por si mesmo, pensando assim, nesse lugar Deus não tem acesso, não vou dar acesso. Nesse lugar eu vou levar o peso sozinho ou sozinha, porque eu entendo que Deus não está nessa área da minha vida ou não entra nesse tipo de assunto. Caminhos diferentes, o mesmo lugar. Por quê? É muito simples. A dor de mudar ainda é maior do que a dor de continuar assim. Mudar custa mais do que continuar assim. O dia de continuar dessa maneira dói mais do que mudar, você muda. Que é o momento que se inverte. Então a fome em Moabe fica muito maior, e a dor é muito maior, e a dor e o medo da estrada da volta passa a ser menor. Então ela vai, ela começa o movimento. Belém ainda está no mesmo lugar. O Deus que provê ainda provê. Mas a pergunta é, o que você vai decidir dessa área árida da sua vida? Diga após mim, hoje eu decido voltar para Belém. Ruth 1, 21 e Lucas 15, 17. Ruth 1, 21 temos aqui, saí cheia e o Senhor me fez voltar vazia. E Lucas 15, 17. E caindo em si mesmo disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Então veja, há muitos caminhos para chegar em Moabe. Há muitos caminhos para chegar a esse lugar da sequidão emocional. Você pode chegar em Moabe por escolha própria. A vida pode te levar, pode ser omissão. Mas permanecer nesse lugar pode se tornar uma decisão. E essa decisão nós temos que colocar aos pés de Jesus. O filho pródigo, ele foi por rebeldia. Ele sai da casa do pai, ele pede toda a herança, ele vai e gasta tudo. É assim que ele chega naquele lugar de sequidão. Noemi foi pelas circunstâncias.
seguiu o marido e perdeu tudo. Alguns porque nunca entregaram a área a Deus e tem que entregar a Ele. Uma área que sempre ficou fora do altar não poderá ser abençoada. Tem gente que está em Moabe porque acha que Deus não abençoa aquela área da sua vida ou Ele não se interessa ou se preocupa com isso. Quer dizer para você que Deus se preocupa com todas as áreas da sua vida. O que acontece é que quando as pessoas entram nesse caminho, primeiro, se afasta de si mesmo. Vai perdendo sua identidade. Depois se afasta dos demais, da comunhão com Deus muitas vezes, da comunhão com os irmãos. E por último se afasta do próprio Deus. Então está no caminho de grande distância. Pensa naquele filho pródigo. Estava longe do pai. A casa do pai representa Deus Todo-Poderoso. Estava num lugar que era terra estranha, onde não tinha nem o que comer. Então ele estava bem distante de Deus, estava distante daqueles aos quais podiam auxiliar ele, aqueles que estavam à sua volta, seus amigos, os outros, e estava longe de si mesmo, porque ele teve que cair em si. Então ele estava fora de si, para poder voltar. Deus nunca pergunta como nós estamos, Ele apenas aguarda que a gente volte. Aquele pai estava no lugar alto, esperando que o filho pródigo voltasse. Estava esperando, independente de qualquer coisa. Então o filho pródigo caiu em si, Noemi se levantou e voltou. Davi pediu um coração puro. Ele se sentia impuro e falou, me transforma, cria em mim um coração puro. Salmo 51. Jacó ansiava pela bênção do Deus Pai sobre a vida dele, para tirar aquilo que ele via que era grande luta, e tudo vinha para ele com muita luta, e ele queria que viesse com bênção sobre a vida dele. O movimento é o mesmo, a direção é a mesma. Qual é? Voltar para Jesus, voltar para Deus. E Ele está o quê? Aguardando você e vai correr ao teu encontro. Então veja, Deus não está perguntando como é que você chegou nessa situação. Deus está perguntando se você está pronto para voltar para Belém. Amém? Então diga assim, hoje eu decido voltar para Belém. Para retornar, nós temos que começar com a verdade. Ruth 1, 20 e 21 diz assim, não me chamem de Noemi, que significa agradável, chamem-me Mara, amarga, porque o Todo-Poderoso me tratou amargamente. Saí cheia e o Senhor me fez voltar vazia. Olha que interessante. Noemi, ela não tenta fingir nada, não. Ela não chega lá na terra de Israel, de Belém, dizendo, olha gente, performando, porque hoje muita gente performa, principalmente nas redes sociais, não é? Nas redes sociais é uma performance maravilhosa. É tudo sempre lindo. Nunca tem defeito, nunca tem nada errado. E ela podia, se fosse versão 2026, né, de redes sociais, ela diria, ó gente, foi para lá, foi um tremendo mover de Deus. Aprendi muitas coisas, porque aquilo que aconteceu lá, eu aprendi não sei o quê. Tá, aquele estilo, né, que vocês podem imaginar. Bem, ela não fez nada disso. Ela não chegou lá com testemunho de vitória. Eu fui, eu venci, eu voltei. Não é desse jeito. Ela nomeou a dor dela na frente de todo mundo. Ela falou, olha, eu saí cheia. Ela reconheceu, eu saí cheia. Eu tinha marido e filhos, eu voltei vazia. Vazia. Ela deu nome para a dor dela. Falou, o que eu estou sentindo é exatamente isso. Que eu tinha e agora eu não tenho. Que eu estava cheia, que agora eu estou vazia. Olha, não importa se alguém foi por esse caminho, seguiu alguém, foi levado pela vida, mas o certo é o seguinte, carrega sentimentos dentro do seu coração. E esses sentimentos têm que ser colocados diante de Deus. Porque a gente que tem mágoa no coração para quem o levou ou a levou para Moabe. Por que foi que eu segui essa pessoa? Por que foi que eu dei ouvidos àquele ou àquela que me fez tal coisa? E me colocou nessa situação. Alguns têm raiva de si mesmo. Porque eu fiquei tanto tempo. Eu já podia ter voltado. Eu já podia ter decidido algo. Eu já podia ter feito raiva de si mesmo. Outros têm vergonha. Vergonha de admitir que foi para algum lugar ou que tomou alguma decisão errada. Parece fraqueza. Parece ingenuidade.
então tem vergonha. Alguns chegam a ter confusão de identidade. Não sabem mais quem são fora daquele lugar onde estão. Alguns têm saudade de quem eram antes de ir para Moabe, antes de chegar naquela sequidão emocional na sua vida. Alguns têm medo de voltar e descobrir que mudaram tanto, que Belém já não o recebe mais, já não a recebe mais, de tão diferente que está. Alguns têm sensação que é tarde demais, que o dano é irreversível, não há mais solução. Aliás, o maligno trabalha exatamente isso na mente das pessoas, dizendo, não há mais alternativa, é um ponto final na sua vida, você já não tem mais solução. E algumas pessoas acreditam tanto nisso, que alguns chegam a situações extremas na sua vida, mas não importa o que você passa, tem solução e passa por Jesus. Amém? Agora veja que Mara, a amargura, descrevia a condição dela, mas não a identidade de Noemi. Não era a identidade dela. A identidade dela era ser Noemi, agradável. Mas ela estava numa condição de amargura. Então nós temos que olhar para o nosso sentimento e a situação que estamos, não nomear aquilo, definir, eu sou isto, ou eu sou aquilo que eu estou passando. Você está passando, o seu nome é aquilo que Deus definiu para você, não aquela situação que você está passando, ou que passou. Amém? Agora, nomear os sentimentos não são fraqueza. É uma realidade de quem viveu longe, mas sobreviveu. Você viveu longe, mas sobreviveu. Você não morreu. Você está vivo, viva, cheio de vida. E é isso que importa. E Deus está falando, venha, nós vamos fazer muito através disso que está em você. E Deus não pede a gente que esconda o sentimento. Ele pede, na verdade, que a gente traga os sentimentos, coloque diante dele, e ele vai trabalhar através disso. Quando ele chama Jacó, ele está lá naquele val de Jaboque, lá em Peniel, o que Deus fala para Jacó? Ele fala, o anjo, qual é o teu nome? Deus, aqui não sabia o nome de Jacó? Evidentemente sabia o nome de Jacó, não era necessário perguntar o nome dele. Mas quando ele fala o próprio nome, ele está afirmando com a própria boca aquilo que ele estava fazendo. Porque Jacó era a descrição do caráter dele, e o caráter dele era enganador, significa enganador. Então, quando ele diz, qual é o seu nome? Ele disse, eu sou o enganador. Então, ele falou, Jacó, ele está dizendo, eu sou o enganador. Então, ele estava nomeando aquilo que ele era. Ele teve que pronunciar aquilo que ele era, e como ele se via, antes de receber a bênção de Deus. Noemi, da mesma maneira, falou, me chamem Mara. Ela nomeou o estado real da alma dela, antes de poder receber de Deus a cura para a sua vida. Antes da bênção vem a confissão. Antes do novo nome, vem a honestidade sobre quem nós somos e o que é que nós estamos fazendo. E você precisa nomear. O dia que eu nomeei diante de Deus, falei, é tal coisa. Aquilo mudou. Me mudou emocionalmente, espiritualmente. Mudou algo. Algo foi transformado. Ela nomeou exatamente aquilo que ela havia perdido. Ela disse, eu saí cheia. Ela sabia o que ela tinha antes. Você sabe o que você tinha antes. E ela diz, voltei vazia. Ela sabia o que ela havia perdido. Ela deu nome ao sentimento. Salmo 51, Davi fala, tem misericórdia de mim. Por que tem misericórdia de mim? Porque ele se sentia uma pessoa impura. Ele havia cometido pecados terríveis. E agora ele sentia, depois de ser confrontado pelo profeta que levou numa situação que Deus o orientou para falar com o rei, e ele entendeu, e falou, meu Deus, eu sou um miserável, eu sou um impuro, eu fiz coisas terríveis, abomináveis, eu sou agora julgado de morte, se fosse um súdito meu, mandava matar, sendo eu o que eu faço agora? Caiu diante de Deus e falou, tem misericórdia, tem misericórdia. Aquilo que permanece sem nome, permanece sem altar. Porque no altar nós colocamos aquilo que tem nome. Quando alguém levava um sacrifício, ele chegava e ele nomeava qual era o pecado pelo qual ele estava fazendo aquele sacrifício. E aquele pecado ele era perdoado. É para isso que era feito. Tinha um nome, tinha que nomear, tinha que ser definido.
Da mesma maneira, quando você nomeia, você coloca no altar. E quando coloca no altar, é Jesus quem redime na sua vida. Amém? E você não tem que chegar arrumado, preparadinho. Não, você tem apenas que chegar. Jacó chegou que jeito diante de Deus? Mancando. Jacó chegou mancando. Noemi chegou amarga. Davi chegou impuro. O filho pródigo chegou desonrado, pobre e sem roupa. Mendigo. Deus abençoou todos eles. Deus não olhou para a situação deles. A maneira como eles chegaram, eles foram aceitos. Deus os abençoou. Diga assim: hoje eu decido voltar para Belém. No versículo 6 de Rute 1 está escrito: então ela se levantou com suas noras para voltar à terra de Moabe, porque ouvira dizer na terra de Moabe que o Senhor visitara o seu povo e lhes dera pão. O que fez ela levantar? O que fez Noemi levantar? Porque diz aqui, ela se levantou com suas noras e foi. O que fez ela levantar? Apareceu lá um anjo dos céus dizendo alguma coisa para ela? A terra sacudiu e alguma coisa aconteceu? Houve um relâmpago, um trovão? Não. Ela teve uma experiência sobrenatural? Não. A fome em Moabe ficou maior do que a fome da estrada e ela se levantou. Olha só, foi uma questão dentro dela. A dor era uma dor para mudar e ela se levantou e foi. Mas veja que ouvir não basta, tem que haver ação. É preciso levantar. Ela ouviu e levantou. Belém significa casa do pão. Séculos depois, foi em Belém que nasceu Jesus. E o próprio Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Então a volta de Noemi aponta para uma verdade muito maior. Ela está apontando o seguinte: Belém não era apenas um lugar. Belém apontava para uma pessoa. Voltar para Belém é voltar para a casa de Deus. É voltar para onde Deus sustenta. Voltar para Belém é voltar para Cristo. É voltar para o centro da vontade dEle. Isso que é voltar para Belém. Se é uma área da sua vida em que você sente sequidão, significa tem que voltar para Belém. Tem que colocar diante de Jesus. Porque ali é a casa do pão. Enquanto a gente tenta explicar alguma coisa, a nossa alma não é curada. Ela não é curada por explicações. A nossa alma só é curada quando ela reencontra a fonte que é Cristo. Quando nós tentamos curar a nossa alma, fazendo alguma coisa, explicando alguma coisa, normalmente não encontra. Quando levamos a Cristo, que é a fonte, então nós somos completamente transformados e curados. É sair da terra da escassez e voltar para a terra que é a casa do pão, voltar para Belém. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. Ela ouviu, se levantou e foi. Você ouve e pode agir. Deus fala, o nosso coração responde e nós agimos. Ela teve que sair de Moabe. Nós temos que sair do lugar em que nós estamos e ir na direção de Deus, da casa do pão. Noemi também não volta porque ela tinha todas as respostas. Ela não tinha resposta nenhuma. Ela só voltou porque ela ouviu dizer que havia pão, que Deus estava provendo. Talvez seja o que Deus queira mostrar para você. Você não vê tudo como o fim, acabou. Talvez Deus veja como o começo. Você vê como vazio. Quem sabe Deus veja como espaço que Ele possa trabalhar na sua vida. Você vê perda. Quem sabe Deus veja o caminho de volta para o centro da vontade dEle. Noemi não sabia que a sua história faria com que Ruth encontrasse Boaz. Não sabia que faria parte da linhagem de Jesus, do Messias. Ela só sabia que ela tinha que voltar para a casa do pão, que é Belém. Deus às vezes não nos fala tudo o que Ele vai fazer. Agora ela fez, ela agiu de acordo com o que movia o coração dela, e ela entrou para a linhagem de Jesus. Assim como Ruth, que estava com ela, que era moabita, que passou a ser e entrar na descendência de Jesus. Veja que coisa, por intermédio de Boaz, veja que coisa maravilhosa.
o mover de Deus para fazer daquela sequidão e daquele vazio uma história que nos trouxe o Redentor das nossas vidas, que é Cristo Jesus. Então a cura da nossa alma, ela começa quando a verdade encontra a rendição. Não é quando a gente entende tudo. Não é quando a gente sabe tudo. Não é quando a gente resolve tudo. Não é quando a gente sente tudo. Mas quando nós nos dispomos, quando a gente se posiciona, quando a gente se levanta, então ele age. Porque uma restauração não vem da força humana. A restauração, ela vem da onde? Quando decidimos parar de fugir e voltar para a presença de Deus. É assim que acontece. Agora, o fim para você pode significar exatamente o lugar que Deus está iniciando uma grande obra. Vai reconstruir a sua vida. Então diga, hoje eu decido voltar para Belém. O Salmo 51, versículo 10, parte A, é Davi escrevendo, ele escreve assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nós temos que entender o seguinte: tem coisas que só Deus pode fazer. Nós não temos condições de fazer. Só Deus pode fazer. Davi, ele não pediu um conserto. Ele pediu criação. A palavra aqui que é usada no hebraico é exatamente a mesma palavra usada em Gênesis. É bara, criar. Sabe por quê? Tem coisa que não dá para melhorar. Não tem como. Como é que a gente vai melhorar a nossa maneira de ser? Imagina uma pessoa que não tem Jesus, não tem vida espiritual, e fala, vou desenvolver minha, entre aspas, espiritualidade. Vou entender as coisas espirituais. Não dá. Essa pessoa tem que ser regenerada em Cristo, através da salvação. Quando ela é regenerada, inicia a vida espiritual dela. Há uma transformação na natureza daquela pessoa. Da mesma maneira, quando naquele primeiro milagre que Jesus fez, que foi o quê? Transformar água em vinho. Todos os milagres que Jesus fez, ele pegou algo e multiplicou. Multiplicou peixe, multiplicou pão, curou, etc. Ele pega aquilo que já existia e apenas faz mais. Mas no primeiro milagre dele, ele pegou água e transformou em vinho. Ele fez uma mudança completa de uma coisa em outra. Se alguém que pode transformar uma coisa em outra é Jesus. Não tem mais ninguém que pode. Então nós temos que ser regenerados. Quando Davi fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele está dizendo, eu reconheço que sou impuro, eu reconheço que tento mudar e não consigo, eu reconheço que tem que ser transformado, tem que vir de dentro para fora uma mudança muito grande, senão não vai acontecer. É isso que ele está dizendo para Deus. Então a palavra que ele coloca é bara. Ele entendeu isso. Deus tem que criar na vida dele o coração puro, porque o coração dele é impuro. Assim como nós não tínhamos vida espiritual, passamos a ter. É dessa maneira que ele está dizendo aqui. E é interessante que Deus tem um modo todo peculiar de agir, um modo próprio dele de agir. E sabe qual que é? Ele cria do vazio. Ele cria do nada. Nós sempre queremos levar alguma coisa, né? Sempre queremos entregar alguma coisa, mas Deus está dizendo, eu crio do nada. Do nada, Deus criou o mundo. E a terra, essa informe vazia, no princípio, não existia nada, essa informe vazia, e Deus disse. E as coisas começaram a acontecer. Ora, Noemi voltou vazia, não tinha nada. E Deus fez o quê? Uma nova história. A gente acha que tem que ter, né? Mas na verdade, ao não ter, quem sabe seja o espaço que Deus quer para criar algo novo. Davi nasceu dessa história dela. Jesus nasceu da linhagem de Davi. O que Noemi chamava de vazio, Deus chamou de começo. O que você chama de não tem mais nada, não tem solução, Deus está dizendo, é disso que eu vou construir alguma coisa completamente nova na sua vida. Amém? É daí que eu vou fazer. Não precisa me trazer nada. Não precisa mudar nada. Apenas venha. Mara voltou a ser Noemi. Jacó se tornou Israel. Mudou. E mudou a natureza dele. Davi não somente se transformou num homem puro, como um homem segundo o coração de Deus. Pera aí. Se ele fala assim, tem misericórdia de mim porque eu sou impuro, ele está dizendo então que ele não é um homem segundo o coração de Deus. Agora, quando Deus toca no coração dele e transforma,
A própria palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Portanto, ele foi transformado. Portanto, ele foi mudado de impuro para puro. Se você pensa algo na sua vida e fala, não tem jeito, eu falo, aí que Deus pode agir. É aí que ele pode transformar. Você tem que nomear isso diante dele, como Davi nomeou, como Noemi nomeou, como o filho pródigo nomeou, como Jacó nomeou, como tantos outros falaram. Você também deve falar e colocar diante dele. O filho pródigo foi embora, voltou para casa. E recebeu o quê? Uma capa de honra. Recebeu um anel no seu dedo. Posição, status, situação. Ele é pobre, quase nu, mendigo. Ele foi colocado na posição agora de praticamente o filho do rei, porque aquele homem comandava todo aquele lugar do ponto de vista físico, né? Mas do ponto de vista espiritual é Deus que colocou aquele jovem que voltou numa posição de destaque dentro do reino dele. Sabe por quê? Porque Deus não faz remendo. Deus, ele recomeça, ele faz tudo novo. Deus não quer uma versão melhorada de você. Ele quer você com todas as marcas que você tem. É simples. É isso que ele quer. E aí então, quando nós colocamos diante dele e entregamos, porque a gente volta, a gente se entrega, a gente se rende e Deus cria algo completamente novo. Amém? Você crê nisso? Então diga, hoje eu decido voltar para Belém. Todos nós temos uma dor. Todos nós temos um nome. Todos nós temos um caminho. Todos nós temos uma Belém, ou algo que tem colocado em Belém, o qual temos que buscar. A casa do pão. A casa do pão é o lugar da presença de Deus. É o lugar da provisão. É o lugar para onde Deus continua nos chamando todos os dias para estarmos lá. Eu não sei como é que foi que você chegou em Moabe. Talvez pela vida, decisão de outra pessoa, uma perda que você não pediu e mudou toda a situação da sua vida, uma virada que ninguém previu e você estava envolvido e de repente está naquela situação. Talvez tenha sido uma escolha sua, talvez seja uma área que você não colocou diante de Deus e tem relutado em colocar diante de Deus, porque essa dor ainda é maior do que a dor de mudar. Caminhos diferentes, o mesmo lugar. Mas Deus não está perguntando como é que você chegou nesse lugar. Ele está perguntando se está pronto para voltar, porque Ele quer te receber. Ele está, como no filho pródigo, aquela parábola, o pai estava no lugar mais alto, olhando para o lugar que o filho tinha ido todos os dias, esperando ele voltar. É assim que Deus está, sempre. Porque Belém ali está lá. Em Belém tem pão. Em Belém tem a graça de Deus. Em Belém tem restauração. Em Belém tem vida. E se te falta qualquer uma dessas coisas, você deve voltar para Belém e se colocar diante de Deus. Quando a fome lá em Moabe ficou muito maior do que o medo da estrada, ela voltou. Quem sabe você olha para essa situação da sua vida e fala, eu consigo suportar isso ainda. E aí Deus pode falar para você assim, mas por que você não volta agora? Por que vai esperar chegar lá na situação de Noemi, na situação do filho pródigo, na situação de Davi, na situação de Jacó? Por que não muda antes? Por que não aceita o mover de Deus e entende que Ele está falando para que possa tomar o caminho em direção a Ele de volta? E quando fala isso, pensa assim, alguém que está separado de Deus, alguém que está fora da casa de Deus. Não, não é isso. Estou falando de uma área da nossa vida, como é uma situação que o Senhor operou na minha vida, em que aquele assunto, aquele tema, eu já devia ter colocado diante dele, mas de alguma forma não estava. É isso. E quando eu preparava essa palavra e concluía ela hoje, ainda pela manhã, o Espírito Santo falava exatamente isso. Por que aguardar chegar numa situação como a daquelas pessoas? Por que não tomar a decisão antes? Por que não escutar aquilo que o Senhor tem falado e movido para fazer? Então, é isso que Deus está dizendo. É hora de voltar. Basta se levantar. Basta reconhecer onde nós estamos. E eu quero te convidar a se levantar.
E quero chamar um grupo de louvor à frente. Porque a palavra nos fala levantar. Então vamos levantar. Vamos nos posicionar. Vamos reconhecer onde nós estamos. Vamos colocar essa condição, essa verdade diante de Deus agora. Voltar para onde Ele está chamando a gente. Porque onde vai começar a cura da nossa vida? Na rendição. O mesmo Deus que criou o mundo do vazio. Deu um novo coração para Davi. Transformou Mara em Noemi. Está criando hoje e vai criar em você algo novo. Em nome de Jesus. A pergunta é, você está ouvindo? Diga, hoje eu quero voltar para Belém. Então qual é a área da sua vida em que você precisa colocar diante de Deus? Qual é essa área? Talvez aquela área que você, aquele assunto, né? Você foi para longe porque alguém levou. Foi uma área da vida que simplesmente você tomou uma decisão e essa decisão não foi a melhor. Omissão, com tantas outras coisas. Não ter entregue a área, não importa. O convite de Deus é o mesmo. Apoie em Belém. Vamos levantar e vamos voltar. Não precisa chegar forte. Não precisa chegar com respostas, nem com tudo resolvido. Noemi chegou amarga. Jacó chegou mancando. Davi chegou quebrantado. Deus recebeu e continua recebendo. E vai receber a cada um de nós nessa noite também. Amém? Vamos louvar o Senhor. Cristo é a rocha em que Vai nomeando firme as suas situações diante de Deus. a minha fé e na aflição é Senhor Salvador. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé e na aflição é Senhor Salvador. Aleluia. Eu gostaria que você colocasse sua mão no seu coração e nós vamos orar. E você já está em pé. A palavra diz que Noemi se levantou. Você já se levantou. Mas eu queria fazer uma oração especial. Se há alguém aqui em que Deus tem falado muito forte, você precisa de alguma maneira colocar isso diante de Deus. Se há alguém nessa situação, venha até aqui à frente. Nós queremos orar. As pessoas vão orar por você, colocar a mão sobre a sua vida, especificamente nessa área da sua vida. Naquele momento em que eu estava buscando ao Senhor e Ele falou ao meu coração, aquela palavra foi muito forte e ficou mexendo comigo e falou: vai, faz, coloca diante de mim. E eu fiquei pensando, será que alguém vai pensar alguma coisa? Será que alguém vai olhar para isso? Deus falou: não pense assim, apenas renda-se na minha presença. Foi dessa maneira que eu me ajoelhei, coloquei diante de Deus, confessei aquilo que estava no meu coração. E naquela hora houve um grande mover de Deus, uma grande mudança. Então eu te digo, há algo que Deus tem falado, venha, não se acanhe, mas venha à frente. Nós queremos orar especificamente por você. Todos vamos orar, mas se há no teu coração isso, venha, não se acanhe não. Há uma vitória na sua vida nessa noite e Deus quer te entregar isso. Quando cantamos mais uma vez, o pastor vai nos ajudar. Os irmãos, Cristo é a rocha em que firme está a minha
o seu clarim soar, irei com ele me encontrar, me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão. Aleluia. Coloque sua mão sobre o seu coração. Quero pedir que você repita após mim assim: Pai, eu reconheço a área da minha vida que está em Moabe, a área em que seguiu outra pessoa, a área em que a vida levou, a área em que eu fiquei quando podia ter voltado. Hoje eu tenho nome diante de Ti. Pai, eu te entrego a minha vida, como Noemi, que chegou de mãos vazias, como Jacó, que parou de lutar com as próprias forças. Eu não preciso mais carregar isso. Eu solto, eu entrego. Pai, eu cheguei amargo, como Noemi, mas saio cheio. Fui por outro caminho, fiquei por inércia, mas hoje eu dei o passo. Hoje eu me levantei em direção a Belém. Cria em mim, ó Deus, cria, renova, recebo cura, identidade e a Tua presença. Eu levanto a cabeça. Levanta a sua cabeça. Não sou definido pelo lugar onde estive. Não sou definido pela minha pior queda. Não sou definido pela minha maior dor. Não sou definido pelos meus erros. Eu sou definido pelo amor de Deus. Sou recebido pela graça de Deus. Sou restaurado pela graça de Deus. O vazio não é o fim da minha história. Deus está escrevendo um novo recomeço. Eu declaro sobre a minha vida: o Deus que visitou o seu povo e deu pão, me visita hoje. O que estava morto vai viver. O que estava em Moabe volta para Belém. O que estava vazio será preenchido. Estou de volta em Belém. Aleluia. Eu quero orar sobre você. Senhor, eu declaro agora um novo tempo na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. As áreas que estavam longe da Tua presença, Deus, e que estão sendo trazidas à Tua luz. Aquilo que estava escondido foi colocado no altar. Aquilo que estava vazio foi entregue ao Deus que cria para. Aquilo que estava ferido está sendo tocado pelo pão da vida. Aquilo que estava sem direção está encontrando o caminho de Belém. Aleluia. Você não será mais definido pela amargura, nem pela queda, nem pela vergonha, mas pela graça de Deus sobre a sua vida. O Deus que criou o mundo a partir de nada, a partir do vazio, vai criar em você um novo coração, como em Davi. Vai transformar o vazio, como de Noemi, numa nova história sobre a sua vida. Encha-nos, Senhor, a todos nós, do Teu Espírito, com a Tua presença e com a Tua cura. É na Tua presença, em nome de Cristo Jesus, que nós oramos, agradecidos. Faz, Senhor, abundantemente mais do que possamos entender ou discernir, Senhor, mas transforma vidas, corações e mentes essa noite, para louvor, honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Amém.